Fala galera do canal do Macário, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macário, seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal Mas eu não te conheço, então muito prazer, eu sou o Du e hoje nós vamos falar a respeito do Responde, né meu parceiro? Quarta-feira, você tá ligado, não tem muito como fugir disso, porque toda quarta aqui é um Du Responde, né? E Du, como que funciona isso aí? Você vai vir nos comentários desse vídeo, hashtag Du Responde, fazer a pergunta que você quiser pra mim. Em geral a gente fala bastante sobre a cultura do arguilha aqui, tá? Mas fica à vontade pra perguntar o que você quiser, que as perguntas mais curtidas eu vou responder na semana que vem. Bora lá! Primeira pergunta aqui do Bruno Marques, hashtag do Responde. Salve meu narguileiro intergaláctico. Salve! Na sua opinião, tem essências que é melhor fumar com um fluxo mais pesado ou mais leve para degustar melhor o sabor, por exemplo? Ou a questão do fluxo não interfere nesse ponto? Abraço, meu rei. Tamo junto, tamo junto. Mano, é o seguinte, se você tem um fluxo um pouco menor, você vai ter que puxar mais tempo. Imagina um canudo, você vai tomar um milkshake, você tem um canudinho e um canudão. O canudinho você não tem que puxar mais tempo o sorvete do milkshake para você encher a boca de milkshake. E um canudo maior você não vai precisar puxar menos, fazer menos força para a mesma finalidade. Então a ideia do fluxo é mais ou menos essa. Qual que é a questão? Se você puxa num fluxo muito leve e vem muita coisa de uma vez só, a sua percepção do paladar é menor. Por quê? Porque você está estimulando a papila gustativa por menos tempo. Então, tipo, você colocar uma comida na boca, dar 2 mastigadas e engolir, você vai sentir menos sabor do que se você pegar, mastigar com calma, deixar passar pela boca e tudo mais. Então, num geral, um fluxo menor pode potencializar sabor quase que sempre. Tem meio que tem um meio termo aí que acaba encontrando um equilíbrio ideal, você ainda consegue um fluxo leve, mas um fluxo leve demais pode ser que você puxe assim, ó. Deu nem tempo de sentir o gosto, muito leve, não conseguia trabalhar a capacidade pulmonar, sentir a fumaça passando pela papila gustativa, porque às vezes é muito rápido. Então seria mais ou menos isso, tá? Não que seja errado, não que tenha um problema, mas é uma consequência de se ter um fluxo um pouco mais leve. Próxima pergunta do Paulo, hashtag do Responde. Salve Du! Salve Paulo! Em 2019 estava tendo toda aquela treta de que queriam proibir o flavorizante do tabaco do arguile, se eu não me engano. Exatamente. Você sabe como anda essa proibição ou se não foi pra frente? Abraço, mano. Sucesso pra ti, meu querido. Narguilha Cultura. Tamo junto, meu parceiro. Mano, é o seguinte. No que me consta, tá pausado. Deu uma estagnada essa tentativa política, vamos dizer assim. Porque é realmente força, modo de falar. Mas por quê? Porque muitas outras questões entraram em debate nos últimos 2 anos que eu acho que eram assuntos mais importantes, como por exemplo a questão da pandemia. Uma negativa que a gente teve foram muitos lounges que abriram clandestinamente durante a pandemia. Não tô aqui, mas sei que tem gente que tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro e tudo mais. Mas um fato é, quando chegou o Alexandre Frota num lounge na Zona Leste, qualquer lugar, porque ele foi numa pá de lugar, mas... E aí tem lá a galera fumando, bebendo, e fala do narguile, e aí, porra, o narguile tá no meio de negócio, e a notícia tem mais motivo pra falar mal e pra bater, então tem algumas paradas assim que infelizmente acabam acontecendo. Mas, num contexto geral, eu acho que hoje estamos mais distantes de uma possível proibição do que estávamos naquela época. Porque eu acho que o mercado já tomou uma proporção que é grande. É difícil você desmanchar uma estrutura de mercado como ela já está nos dias de hoje. Mesmo com a pandemia, que atrapalhou alguns eventos, atrapalhou muitos lojistas, muitas marcas, teve a crise do carvão, muita coisa que a galera já sabe. Mas acho que mesmo num cenário desse, ainda tem muita gente que fuma narguilé no Brasil. Logo, a proibição já não seria mais uma alternativa viável. Politicamente falando, economicamente falando, né, socialmente falando também. Mas eu acho que para um futuro, para a próxima década, a gente vai ter fiscalizações um pouco mais rígidas, eu diria, talvez. A gente teria normativos e, sei lá, algumas questões nesse aspecto a serem seguidas, uma vista grossa um pouco mais intensa ali, de repente, da Anvisa, não sei. Alguns projetos de leis, atualizações que tem que fazer em lounge, alguma coisa assim eu acho que vai acabar acontecendo no meio do processo, mas acho que proibição de fato, eu acho difícil, não acho impossível. Você não pode duvidar, poder de uma canetada aí Brasil afora, não duvido de nada, mas acho difícil.
Próxima pergunta do Lennon Christian, hashtag do Responde. Salve Du! Salve Lennon! A cara do freio da Blaze. Beleza, meu rei dos narguilhos, tamo junto, meu parceiro. Fala pra gente se o formato do vaso do narguile influencia no fluxo de ar e na quantidade de fumaça. Abraço, meu querido, tamo junto, manda um abraço pra Palhoça Canta Satarina, tamo junto, meu parceiro, tamo juntasso. Mano, o formato do vaso influencia o seguinte. Imagina, esse vaso em específico tá com a água nessa parte aqui, ó. Se esse narguile tivesse uma Dawstain mais baixa, a minha água teria que estar para cá. E essa parte eu tenho o maior diâmetro do vaso. Então a água acaba se agitando de uma forma um pouco diferente. Vou te dar um exemplo. Pega um copo, enche um copo de água e anda com esse copo de água da cozinha até o seu quarto. Depois você pega um prato, que é uma superfície maior, e você enche esse prato de água também e tenta caminhar com esse prato cheio de água até o seu quarto. A água tem mais espaço. Essa inércia que tem da movimentação da água aqui, ó, agitando, tem uma pequena força que vai fazer. Difícil explicar isso. Mas assim, se você tem muita água no vaso, você tem uma superfície muito longa, a forma como a água se agita para ela voltar ao estado de repouso pode ser maior ou menor. A puxada pode ficar mais dura, ou mais leve, ou mais cremosa. O bico do vaso pode fazer projetar água para a mangueira ou para o respiro com mais facilidade ou mais dificuldade. Então tem algumas pequenas coisinhas que podem acabar influenciando. Agora, para 95% das pessoas que efetivamente fumam narguile, não muda uma grande coisa, entendeu? Então assim, é um detalhezinho, é tipo o churrasqueiro que, mano, se você cortar com a faca desse jeito, eu prefiro fazer o corte na diagonal, porque pega no... Tem uns chambilisquais aí. Mas pra quem faz o churrasco, você não precisa ter aquela mesma faca e cortar do mesmo jeito. Você faz um churrasco que vai ficar gostoso. Entende a lógica? Então, tem um pouco essa questão pessoal. O Juba, por exemplo, ele gosta muito dos vasos Dini, como por exemplo esse vaso azul. Eu, em geral, pra narguiles grandes, já prefiro um vaso sino, que nem esse aqui, ó. Borro do John. É uma questão de preferência, questão da silhueta, questão de como fica puxada. Então muda um pouco isso. A altura que vai ficar, né, o nível de água em relação a Dawstain em relação ao arguile. Então você coloca um vaso de 30 no arguile que fica bom com um vaso de 26. Talvez a Dawstain fique muito alta perto do pescoço do arguile. Mas também você consegue fumar dessa forma, não é um problema impeditivo. E de novo, a quantidade de água é pessoal, é a gosto. Próxima pergunta do Denick TX, hashtag do Responde. Salve Du, brabo dos brabos. Salve Denick. Colocar gelo no vaso do narguile influencia no volume de fumaça? Não. Ou só dá uma esfriada mesmo? Só dá uma esfriada mesmo. Uma coisa que eu já vi acontecer e fico alerta, ainda mais quando tá muito calor, você tá perto da piscina, o chão tá quente, você vai colocar gelo no vaso. Só que o que acontece? Ar frio desce, ar quente sobe, por isso que a lareira é no chão, ar condicionado em geral é no teto. Então, se você tem gelo no vaso com o chão quente, você tem calor subindo e você tem a parte de baixo do vaso esfriando. E aí você tem uma retração térmica na parte de baixo versus uma dilatação térmica para a parte de cima, supostamente. E tem gente que o fundo do vaso descola. Então, mano, você vai lá fumar na piscina de boas, fumou ali, de boas, pá. Daqui a pouco você vai pegar o seu narguilé e você vai colocar ele em outro lugar, você vai lavar ele. Na hora que você pega ele pelo bocal do vaso, o fundo fica assim, ó. Já aconteceu com mais de uma pessoa que eu conheço, eu sei de mais de uma história dessa. E aí pela questão do choque térmico que o gelo pode causar no vaso. Então isso é uma coisa para se atentar. Eu, em geral, o máximo que eu faço é colocar uma água um pouco mais gelada, mas eu gosto de fumar em geral na água com a temperatura ambiente. Acho que já resfria a fumaça o suficiente para mim, mas se você quiser fazer essas paradas de, eu quero colocar gelo por fora, por dentro, quero colocar no freezer, quero não sei o que, não esquece. Choque térmico, tem a questão da dilatação térmica, retração térmica, isso pode acabar danificando alguma peça sua. Tome muitíssimo, mas muito cuidado. Então é isso, turma. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha pra gente. Se você não gostou e achou uma merda, me desculpa, deixa um dislike, faz o que a gente tenta fazer o nosso melhor aqui pra trazer informação pra vocês. Tem alguma pergunta pra gente? Deixa nos comentários, hashtag do Responde. Curte pergunta do amigo também, vamos ajudar a galera a aparecer aqui nos comentários. E se você quiser comprar qualquer coisa pro seu setup, dá uma olhada aqui no site do zagabriarruca.com.br. Usa o nosso cupom do Macário, vai te ajudar a ter um descontinho show, o site já é barato e tamo aqui pra isso. No demais, se você não é inscrito, você pode clicar aqui para se inscrever. Tem mais outros conteúdos caso você queira continuar assistindo. E a gente se vê na sexta-feira. Um beijo para todos vocês. Tamo junto. Tchablau. É nóis, rapaz. Bora!